E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos conhecer mais um filósofo brasileiro. Hoje nós vamos conhecer a filosofia de Ailton Krenak. Ailton Alves Lacerda Krenak, ou então Ailton Krenak, é um filósofo, poeta, escritor e ambientalista brasileiro. Ele nasceu em 1953 na região do Médio Rio Doce, em Minas Gerais, onde está localizada a terra indígena Krenak. Krenak, ou Borum, significa cabeça da terra. Eles são pejorativamente chamados de botocudos, por usarem botox auriculares ou labiais. Eles também são chamados de aimorés pelos tupis e se autodenominam CREM. Em 2015, com o rompimento da barragem de Mariana, a flora e a fauna do Rio Doce foram devastados, afetando a principal fonte de subsistência dessa comunidade. Isso é chamado de racismo ambiental, que ocorre quando uma certa parcela da população é afetada desproporcionalmente pelos desequilíbrios ecológicos por causa de seu gênero, de sua etnia e de sua classe social. Quando tinha 17 anos, Ailton Krenak e sua família se mudaram para o Paraná. Lá ele estudou e se tornou um jornalista e um produtor gráfico. Na década de 80, o filósofo se dedicou ao movimento indígena. Ele criou uma ONG, o Núcleo de Cultura Indígena, e participou também de organizações como União dos Povos Indígenas e Aliança dos Povos da Floresta. Em 1987, em pleno processo de redemocratização do Brasil, o Ailton Krenak se manifestou na Assembleia Constituinte contra o retrocesso dos direitos dos povos originários. Em seu discurso na tribuna, o Krenak ele pintou seu rosto com tinta de genipapo, usada pelo seu povo em momentos de luto. Suas principais obras são Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil. Na sua obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Ailton Krenak vai falar sobre ética, uma ética que a gente pode compreender como uma ética ancestral. E para falar sobre essa ética, ele fala sobre os conceitos, ele repensa, critica os conceitos de sociedade ocidental, as contradições do capitalismo e a destruição da natureza. A filosofia de Krenak nos coloca a repensar o nosso conceito de sociedade ocidental, o nosso modo de vida, esse pensamento de que a mercadoria vale mais do que a vida de um ser humano. A filosofia de Krenak começa no processo de colonização imposta pelos europeus. Para ele, esse processo de colonização parte do princípio de que uma sociedade iluminada, que seriam os europeus, iluminaria uma sociedade obscurecida, que seriam os povos originários. A partir desse princípio, desse processo de colonização, o Krenak propõe alguns questionamentos, algumas perguntas, como por exemplo, se somos realmente uma humanidade e que humanidade é essa que nós pensamos ser. O Krenak, ele proporciona uma intensa reflexão sobre essa sociedade ocidental, sobre o conceito, sobre o que é ser essa sociedade ocidental. Ele diz que a sociedade ocidental é uma invenção, é um clube, e aqueles que não se encaixam no padrão desse clube não é considerado uma sociedade. A gente insiste tanto e por tanto tempo para participar dessa sociedade, uma sociedade que a única coisa que ela faz
é limitar a nossa capacidade de criação, de invenção, ela limita a nossa existência e a nossa liberdade. A sociedade ocidental foi criada a partir de agências fadadas ao fracasso. Ele diz que a sociedade ocidental, ela arrancou os povos do campo, os povos das florestas, tirou eles de seus coletivos, de seus lugares de origem, para viverem nas periferias e serem usados como mão de obra dos centros urbanos. Krenak diz que nós devemos ter vínculos profundos com a nossa memória ancestral, que são guias, orientações que dão firmamento a uma identidade. Esse vínculo com a memória ancestral é a saída, a solução para a gente conseguir sobreviver nesse mundo caótico. A memória ancestral é a solução para a nossa existência, para a nossa crise existencial nesse mundo caótico, fruto da sociedade ocidental, fruto dessa sociedade inventada. Então nós, no aqui, no agora, no presente, devemos buscar no passado a memória ancestral, uma sustentação para a nossa sobrevivência no futuro. A memória ancestral, ela é uma salvação individual, mas ela é uma memória coletiva. E por ser uma memória coletiva, ela também é elemento de salvação coletivo. Ailton Krenak critica a tese de que a humanidade é uma coisa separada da natureza. Essa ideia é defendida por filósofos como Francis Bacon. Nessa ideia, nesse pensamento, diz que a natureza está a serviço do ser humano. A natureza é objeto de exploração e de reserva de energia. O ser humano, através de suas técnicas e tecnologias, transforma a natureza em artefatos, em energia e em cultura. O que Krenak critica é essa ideia de que humanidade e natureza são coisas distintas. Para ele isso não existe. Humanidade e natureza é uma coisa só. Tudo o que existe é natureza. Tudo que a gente pensa é natureza. O cosmos, tudo é natureza. A Terra e a humanidade são um organismo, um único organismo. Terra e humanidade são uma coisa só. Ailton Krenak diz que a filosofia ocidental e a sociedade ocidental inventada proporcionam uma razão antropocêntrica. Essa razão antropocêntrica diz que o ser humano é o centro e está no centro de tudo. Essa razão nos impede de criar laços, de criar afetos com a natureza. A razão antropocêntrica impede que sejam criadas relações além de sujeito e objeto da humanidade com a natureza. Outro fato que Krenak critica é essa ideia de que somos todos iguais. Essa igualdade, ela não existe. Nós somos diferentes uns dos outros e essa diferença é essencial para que se crie esse afeto com a natureza. O ser humano não é igual à natureza, o ser humano é diferente da natureza, mas a humanidade e a natureza formam um único organismo. A natureza, as árvores, as pedras, os rios são nossos parentes, são nossos pais, nossos tios. O Rio Doce é chamado pelo povo Krenak de avô. E como nossos parentes, eles devem ser respeitados. O que a sociedade ocidental chama de progresso, de modernização, o Krenak chama de desrespeito. É um desrespeito à natureza, é um desrespeito à nossa família, é um desrespeito à humanidade, à terra. Esse progresso, essa modernização, nada mais é do que morte da natureza. Quanto mais se destrói a natureza, menos relações de afeto são criadas com o meio ambiente.
E quando a gente não tem relação de afeto com o meio ambiente, a nossa vida fica vazia de sentido. Então, para o Krenak, quanto mais a gente destrói a natureza, essa destruição só proporciona ausência de sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Então, o que eu posso fazer para que se crie mais relações de afeto, para que a minha existência não fique vazia de sentido? Para o Krenak, a solução é simples. O ato de contar histórias, por exemplo. Contar histórias sobre um povo caiçara, quilombola, indígena, asiático, africana. O simples ato de contar uma história é uma ação de adiar, de impedir a destruição da natureza, de impedir o fim do mundo. Contar histórias sobre esses povos é uma forma de manter essa memória viva e também é uma forma de criar a consciência de que a natureza, os animais, as árvores, as pedras, a humanidade, somos todos um único organismo, nós somos todos uma família, nós somos parentes e como uma família a gente deve se preservar, se conservar, se presentear com o respeito. Então, o simples ato de contar uma história é capaz de fazer toda essa mudança, é capaz de adiar o fim do mundo. Essa foi a videoaula sobre a filosofia de Ailton Krenak. Espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula. Até mais! E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena.